bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos e minhas amigas, estou aqui para trazer para vocês um momento que a gente não vê todos os dias no STF. O ministro Flávio Dino e o ministro André Mendonça começaram a se estranhar discutindo um determinado assunto que vocês já vão ver o qual. E o ministro Alexandre de Moraes, claro, resolveu se meter no embate. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer o acontecido e a gente volta comentando. Vamos nessa? Vamos lá. Não esquece não, já mete o dedo no like, por gentileza. Sensacional. Vamos aqui. Na minha visão, não há aqui algo específico que justifique eu impor a possibilidade de uma pena superior só por ser servidor público. Porque até aqui é o contrário. O que se espera do servidor público é estar sujeito a críticas mais ácidas, injustas, desproporcionais. Ou seja, não vejo como uma justificativa constitucionalmente válida, à luz da posição do servidor público, de ter que lidar mais ordinariamente com essas críticas, que justifique uma causa de aumento como está prevista no dispositivo impugnado, 141, inciso 2 do Código Penal, diverso daquilo que Vossa Excelência já considerou. Isso, André, permite uma parte? Pois não. Talvez eu acho que não há divergência naquilo que diz respeito à crítica. Acho que uma coisa é a crítica, desde que ela não vire uma ofensa de natureza criminal. Eu acho que, por isso, não há divergência nesse ponto, mas sim no momento em que a crítica passa a ficar caracterizada como um crime contra a honra. Então, é essa diferenciação que eu fiz no meu voto, imagino que o ministro Flávio Dino também tenha feito. Mas, ministro Zanin, a minha diferenciação é a imputação de um crime, e não o crime contra a honra. Porque, em rigor, se você disser que o prefeito é o mais incompetente, um cretino completo, isso é uma injúria. E eu não acho que isso seja um caso que mereça um agravamento de pena. Eu vou usar até uma expressão. Agora, se for a imputação de um crime, porque eu talvez pudesse fazer uma distinção, quando você diz que alguém é ladrão, está implícito um crime. Quando você diz que alguém é burro, não tem um crime. O que é o mais incompetente, o que é um ridículo. Portanto, eu acho que o divisor aí, na minha visão, é a imputação ou a sugestão de um crime, que eu acho que faz diferença. Pois não, ministro André? Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Porque essa tese da moral flexível que inventaram é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro do Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ele vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Ou por um crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Ministro André, uma pequena observação. Eu fiquei, em princípio, muito bem impressionado com as distinções práticas que o ministro-presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, aqui assinalou. Mas eu acho que nós estamos aqui sem a percepção de que uma coisa é ofender a pessoa que acidentalmente também é funcionário público. Presidente,
cumprimento Vossa Excelência novamente, até pelo horário para permitir que os demais votem. Eu já peço, e com duas reflexões, mas já peço todas as vênias a Vossa Excelência e vou acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Flávio Dino. E gostaria de deixar claro aqui para aqueles que nos ouvem que nós não estamos falando em liberdade de expressão, nós não estamos falando em cercear o direito de crítica, seja funcionários públicos eleitos, políticos, seja funcionários públicos não eleitos, seja a magistrados, seja membros do Ministério Público, a prefeitos, policiais. Uma coisa é o direito de crítica, outra coisa é o cometimento de crimes. E, infelizmente, a leniência no tratamento e na punição desses criminosos faz com que todos os dias nós tenhamos, principalmente pelas redes sociais e, lamentavelmente, até dentro de plenário da Câmara dos Deputados, por exemplo, ofensas contra servidores públicos, contra parlamentares, contra juízes, contra membros do Ministério Público, contra delegados. Isso não é de forma alguma direito de manifestação, isso não é de forma alguma criticar. A pessoa dizer que alguém vende sentenças, isso não é liberdade de expressão, isso não é direito de crítica, isso não é calúnia, isso é difamação, porque o fato não é específico. Eu aqui quero me alinhar também à manifestação do ministro Flávio Dino. Eu acho extremamente grave alguém me chamar de ladrão, extremamente grave. Não é porque você e a pessoa optou pelo serviço público que ela perde a honra, perde a dignidade. As pessoas têm que saber o limite da crítica, as pessoas têm que saber o que criticar, até porque a impunidade em relação aos crimes contra a honra gera automaticamente a possibilidade das agressões. O criminoso se sente incentivado. E o legislador, e não é só em relação aos crimes contra a honra, o legislador tem uma lógica. Bem, meus amigos, como vocês perceberam aí, o ministro Alexandre de Moraes também não deixou barato e mandou um recado para o ministro André Mendonça. Aí a gente percebe claramente o ministro André Mendonça alinhado com o bolsonarismo, que acham que pode fazer o que bem entendem. A gente viu o que o cara da bandeira, o tal do Gilvan da Federal, disse sobre a Glaze, tá certo? Ele, como sempre, aliado a esse tipo de gente. E o ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino, por outro lado, dizendo, ó, pra cima de mim não. Gostou dessa informação? Se gostou, mete o dedo no like, deixe seu comentário e nos ajude a passar adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante as nossas lives nesse canal. Valeu, gente. Tchau.